1年3でゲームが変わる。12月3日プレイステーションまた。Salve, salve, velhos e jovens Jedi do videogame. Eu sou o Arlon Wake e hoje eu trago a história polêmica do PlayStation 1, também conhecido como PS1, PSX, PS1 e por aí vai. Já de antemão, deixa avisado que a história do PS1 se entrelaça com a Nintendo e muitos sites e blogs apenas falam por cima sobre o que realmente aconteceu naquela época. Porém, no meu vídeo eu vou falar realmente sobre o que aconteceu do antes e depois do lançamento do PlayStation e dessa treta também das duas japonesas, da Sony e da Nintendo. Então relaxa que eu não sou DeLorean, mas eu vou fazer vocês viajarem no tempo. Jedis, a gente já teve aqui a história de outros consoles. Eu vou deixar os links abaixo na descrição do vídeo. Mas hoje a gente vai relembrar um dos maiores sucessos da história dos videogames, velho. O PlayStation, mano. Os anos 90 eles foram marcados pela guerra dos consoles de 16 bits, que é o Mega Drive versus o Super Nintendo, que eram as duas maiores potências dos 16 bits que a gente teve na década de 90. E com jogos cada vez melhores e tal, mas isso até a chegada da Sony, PlayStation no caso, em dezembro de 1994, que enterrou de vez, velho, a geração de 16 bits e começou uma nova era de tecnologia e games. Bom, PlayStation, né, cara? Quem nunca sonhou em ter um PlayStation quando era garoto? Eu sonhei bastante em ter um PlayStation, mano, até porque era novidade na época. Você usava CD, velho, eu não usava cartucho. E os jogos do PlayStation sempre foram muito fodas. Mas desde seu lançamento até 2006, que foi quando a produção foi extinta, o PlayStation já havia ultrapassado a marca de 100 milhões de unidades vendidas, velho. Ele foi o primeiro videogame da história a alcançar tal marca. Eu lembro como se fosse ontem, velho. Era mais aproximadamente meados de 1994 e tal. As revistas de games, velho, da época, tipo Ação Games, Videogames, Super Game Power e até mesmo a Gamer, que era nova no mercado de revistas de videogame, mano, elas só falavam disso, sobre os projetos dos novos videogames, especialmente do Sega Saturno, que era muito esperado devido a grande sucesso dos fliperamas também, mano. Bom, Jedi, vamos para a parte mais foda do vídeo, que é o início, de onde surgiu, como surgiu o PlayStation, ou a ideia do PlayStation. Então, vamos começar. Para entender exatamente como nasceu o PlayStation, a gente deve voltar um pouco no tempo. O Mega Drive ele dominava o mercado de 16 bits, especialmente o mercado norte-americano. E a Nintendo demorou para lançar nos Estados Unidos e tal, o Super Nintendo. E quando finalmente a Nintendo conseguiu lançar, não causou grande impacto nas vendas do Mega Drive, coisa que mudaria no lançamento do Street Fighter 2. E é no surgimento do Super Nintendo que o embrião do PlayStation foi criado. Durante o desenvolvimento do console, a Nintendo criou um chip de som muito superior ao do Mega Drive. O Mega Drive utilizava um sintetizador FM da Yamaha, que na época era considerado bem avançado até então. Era muito superior ao do NES 8 bits, para vocês terem uma ideia. Para combater as limitações da Sega, a Nintendo teve que terceirizar o serviço, porque eles não tinham capacidade suficiente de fazer isso. Então eles contataram a Sony para produzir o chip de áudio e tal para o Super Famicom, que era o Super Nintendo. Porém a Sony naquela época não se interessava por videogames, quem diria, né, velho? E ela acabou recusando o trabalho e tal. Porém, um dos engenheiros da Sony viu aí uma boa oportunidade. E o nome desse cara era Ken Kutaragi, simplesmente o homem que em alguns anos seria o pai do PlayStation. Aí já viu, né? Surgiu uma boa ideia e tal. Então o Kutaragi ele começou a trabalhar em segredo com a Nintendo, sem os seus patrões da Sony desconfiarem. Ou seja, foi Kutaragi quem desenvolveu o processador de áudio que a Nintendo tanto procurava, velho. Era um Sony SPC 700, capaz de fazer trilhas sonoras maravilhosas, velho. Quer ver exemplos de trilhas maravilhosas da Nintendo? É o Chrono Trigger, o Zelda, o Mario World, entre outros vários, mano. Que são trilhas que até hoje
moram dentro da nossa cabeça, velho. Quando toca, você começa a acompanhar a musiquinha. Eram trilhas muito fodas. Mas beleza, os executivos da Sony, claro, não gostaram nada do uso não autorizado de seus recursos. O emprego de Kutaragi estava por um fio, velho. Quando então a Nintendo ofereceu um lucrativo acordo pelo chip de som, que a Sony logo concordou. Assim, a Sony ganhou muito dinheiro através da Nintendo e Kutaragi provou aos seus patrões que o mercado de videogame podia ser muito lucrativo. Esse foi o pontapé inicial para que a Sony entrasse no mercado de videogames, inicialmente produzindo games para os consoles da Sega e Nintendo, e ficou conhecida como Sony Imaging Soft. Eu vou deixar uma imagem, provavelmente vocês vão lembrar falando o nome, mas vendo a imagem vocês vão lembrar que já jogaram jogos da própria Sony no Nintendo ou no Sega. Mas esse foi só o começo dos laços que estavam nascendo entre a Sony e a Nintendo, porque um tempo depois a Sega lançaria o Sega CD, um acessório que era acoplado no Mega Drive e permitia o uso de jogos em CD-ROM. A Nintendo, preocupada com a expansão do concorrente, se agilizou em também fabricar leitores de CDs, né, para o Super Nintendo, para não ficar atrás, velho. Mas para tal propósito, mano, ela firmou um contrato com a Sony para a criação do aparato e tal por 16 bits deles. Lembram do Ken Kutaragi? Óbvio, né? Acabei de falar dele. O responsável pelo chip de som da Super Nintendo, certo? Ele ficou novamente encarregado da tarefa de criar o CD-ROM para o Super Nintendo. Ele foi batizado na época de Super Disc, que rodaria os jogos em cartucho do Super Nintendo em um CD. E assim como o Mega Drive e tal, e o Sega CD, era praticamente uma cópia, né, velho? Porém, durante o projeto houve discordância entre as empresas, entre a Sony e a Nintendo. Aí que começa a pegar fogo no circo, né, mano? Aí todo mundo gosta. A Sony queria uma porcentagem das vendas do aparelho e games, beleza? Que agora fora renomeado de PlayStation, separado assim mesmo. Que a Nintendo obviamente não aceitou, né, velho? Resumindo, a Sony queria controle total dos games feitos para o aparelho e usar a base do Super Nintendo para entrar no mercado de videogame. Também tinha um projeto de um console paralelo que rodaria os cartuchos de Super NES e jogos em CD, mas era um videogame produzido pela Sony e não pela Nintendo. Então é aí que começa as desavenças. Então a Sony anuncia ao público que havia conseguido os direitos de distribuição do novo aparelho e tal, do aparelho que eles tinham criado junto com a Nintendo. E a Nintendo não gostou nada da notícia, velho. E óbvio que a Big N, famosa por querer ter controle de tudo, não ia deixar isso barato. Então o que aconteceu? No dia seguinte do anúncio da Sony, a Nintendo foi a público fazer o seu próprio anúncio. Mas ao invés de firmar o pacto com a Sony, como todos já estavam esperando isso, disse que estavam criando um leitor de CDs para o Super Nintendo, só que com a Philips. Velho, mano, a empresa com a qual havia secretamente feito um novo acordo e assim desmanchando o contrato que eles tinham com a Sony. Mano, que coisa feia, metendo a facada nas costas, velho, da empresa sócia, mano, cara. Então, as duas empresas cortaram relações, mas como o PlayStation X, que era como ele estava sendo chamado na época, já se encontrava em um avançado estágio de desenvolvimento, não foi difícil para o seu engenheiro-chefe Ken Kutaragi convencer a Sony a terminar o projeto e lançá-lo no mercado com um videogame totalmente independente. Então assim foi, e ele foi lançado no final de 1994 no Japão, totalmente remodelado, velho, sem nenhum laço com a Nintendo. A Nintendo tentou até medidas judiciais para impedir o lançamento e a fabricação, mas perdeu em várias instâncias nos Estados Unidos e no Japão. A Big N acabou fazendo dois rivais nessa história, velho. A Sony, que jurou vingança, e a coitadinha da Philips, velho, que não passou de um mero peão na briga entre as duas gigantes. Ironicamente, o PlayStation dominou o mercado,
que antes pertencia à Sega e à Nintendo, tornando-se o videogame mais vendido na história até então. Mais de 100 milhões de consoles vendidos, velho, é muito console, mano. Essa Nintendo teve que engolir a seco, mano, não, bicho. Essa ela não teve mesmo como recorrer, mano. Eu acho que deve estar entalado na garganta até hoje da Nintendo essa história, velho. Muito foda. Mas, e aí? E o acordo da Nintendo e da Philips? O que deu? Eu vou falar pra vocês o que deu. O acordo entre a Nintendo e a Philips também não deu em nada, velho. Ou melhor, resultou sim no famoso não. No esquecido CDI, um aparelho interativo que não agradou muito, velho, mas que foi lançado apenas pela Philips, que ganhou também o direito de lançar alguns games da Nintendo para o console. Acho que, se eu não me engano, existe um Mario e 3 Zeldas lançados pela Philips, todos muito ruins, mano. E sem contar que eles são totalmente ignorados pela Nintendo, velho. Mas bem, com essas tretas, com esses rolo todo, na produção de um periférico de CD para o Super Famicom, a Nintendo acabou desistindo, mas encontrou uma outra solução mais prática e barata, que é o chip Super FX, que turbinava os gráficos do console para gerar gráficos 3D e tal. Jedis, essa foi a primeira parte do vídeo. Eu vou trazer a segunda parte do vídeo falando sobre os jogos que marcaram épocas no PlayStation 1, sobre curiosidades também. Vou falar o que aconteceu após o lançamento do PS1, vou falar sobre os acessórios e por último sobre a minha experiência em quase ter um PS1, porque eu nunca cheguei a ter um PS1 de verdade. Então aguarde a segunda parte, espero que tenham gostado da primeira parte e espero que assistam a segunda parte. Desde já agradeço muito a atenção de todos vocês. Fiquem na paz de Jah Rastafari.